redenção, o sacrifício, se atualizará, maior mistério da nossa fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez a mesma coisa com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais, nós chegamos ao domingo de número 17, 17º domingo do tempo comum. Já é do conhecimento nosso, mas eu gosto de lembrar, um domingo sim, um domingo não, que nós temos ao longo do ano 34 domingos com esse título, domingo do tempo comum. E aí nós temos as particularidades do tempo comum. Uma delas é a cor verde, a cor que nos remete à esperança, para dizer que no tempo comum nós somos convidados a caminhar na esperança, mas na esperança com uma certeza dentro do nosso coração: Deus caminha conosco, Deus vai conosco pelas estradas da vida. O verde também é a cor que simboliza que algo não está totalmente maduro. Por isso, no começo da missa,
nós olhamos para dentro do nosso coração e percebemos quanta coisa precisa mudar ali dentro. Para sentar em torno dessa mesa, para saborear o prato principal que será servido nessa ceia, que será colocado em cima desse altar, eu preciso olhar para dentro do meu coração e perceber: eu não sou digno. Eu não sou digno de que Jesus venha morar dentro do meu coração com essa sujeira toda que está aqui dentro. Por isso a igreja, com toda a sua sabedoria, coloca bem no comecinho da missa o ato penitencial. A última chance que nós temos de limpar totalmente o nosso coração, para que Jesus possa se sentir à vontade ali dentro, para que Jesus possa morar, habitar definitivamente ali dentro. E nesse final de semana, que é o final de semana de número 17, portanto a metade do ano litúrgico, a palavra de Deus nos mostra que Deus tem uma preocupação muito grande em saciar a fome de vida de cada homem, de cada mulher. E ao mesmo tempo nos alerta que Deus conta com cada um de nós para repartir o pão. Que Deus conta com cada um de nós para partilhar os nossos dons. Ontem na missa eu lembrava, Santo Antônio, ele tinha uma frase espetacular, que dizia assim: na vida nós precisamos somente de 3 pães. Não precisamos de mais nada. Precisamos do pão material, porque é o pão material que garante a nossa subsistência. Precisamos do pão da palavra, porque é a palavra de Deus que nos garante a nossa chegada no céu. E precisamos do pão da Eucaristia, porque é o pão dos anjos que garante que a nossa alma será saciada. Com esses 3 pães, nós passamos pelas experiências desse mundo com a cabeça erguida. Mas infelizmente, nós sabemos que um desses pães falta na mesa de muita gente: o pão material. Quantas pessoas passam fome? Quantas pessoas nesse exato momento estão sem fazer refeições há dias? E aí, quando nós vemos que um dos homens mais ricos do mundo vai fazer um passeio no espaço de 10 minutos, gastando bilhões de dólares, a gente fica pensando: por que é que existe essa discrepância? E aí nós corremos o risco de colocar a culpa em Deus. Coração duro não sabe partilhar. E quando partilha, quer fazer espetáculo. Prestem atenção em pessoas que têm grande, não digo todas, gente, mas que tem muito dinheiro. Quando vai fazer uma caridade, parece que chama toda a imprensa para filmar, para mostrar que está fazendo caridade. O reino de Deus, ele precisa acontecer, mas na simplicidade, sem espetáculos. E nós vamos compreender isso meditando essas 3 leituras que nós acabamos de ler. A primeira leitura foi tirada lá do livro dos Reis, 2 Reis, o capítulo 4. Livro dos Reis é lá no Antigo Testamento, né, gente? Não procure livro dos Reis no Novo Testamento. E o livro dos Reis foi escrito, e o conteúdo do livro dos Reis traz as tradições proféticas de Elias e Eliseu, que viveram numa época muito bagunçada da história. Uma época que estava bagunçada a vida política, que estava bagunçada a vida religiosa. E isso lá no Reino do Norte, cuja capital era Israel. Mais ou menos 870 anos antes de Cristo. E por que é que estava essa bagunça? Os reis que passaram por Israel, o Acabe, o Acasias, o Jorão, Jeú, Joacás, eles, para fortalecer o seu país, eles começaram a fazer alianças políticas e militares com os povos vizinhos, dizendo assim: nós vamos nos fortalecer militarmente, porque quando o inimigo vier nos atacar, nós vamos estar fortes. Só que essas alianças teve um custo muito alto.
para fazer aliança com um povo ou com um país, as fronteiras são abertas. E quando se abriu as fronteiras, o culto aos deuses pagãos começou a entrar em Israel. E começou a bagunçar a vida do povo. Já não cultuavam mais o Deus único, o Deus verdadeiro, que chamavam de Javé, de Jeová. Começaram a cultuar deuses pagãos, graças à abertura dessas fronteiras. E aos poucos, o culto a esses outros deuses foi tomando um lugar significativo na vida e no coração do povo. E o culto ao Deus único, ao Deus verdadeiro, foi ficando de lado. E muitas vezes isso acontecia com a conivência dos reis. Portanto, crescia em Israel o culto aos deuses pagãos, mais precisamente ao Deus Baal. E aí, o Deus único, o Deus verdadeiro, é o Deus que preza pela justiça. Se eu não cultuo o Deus único, o Deus verdadeiro, eu estou descompromissado de fazer justiça. Portanto, no campo social, as injustiças começaram a se multiplicar. Então, contra tudo isso se levanta o profeta Elias. É aqui nesse contexto que surgem as profecias de Elias. E depois sucede Elias, Eliseu. Então Elias representa esse grupo de israelita que é fiel à tradição, que é fiel à lei, que é fiel aos valores religiosos, que não aceita que outro Deus ocupe o lugar do Deus verdadeiro no coração do povo. Então ele luta contra tudo isso, e a luta de Elias, ela é continuada por Eliseu. Portanto, é aquela luta, gente, que nós travamos hoje. Embora tenha sido escrita esse texto 870 anos antes de Cristo, essa luta nós continuamos com ela hoje. Quantas mães não lutam para que não seja colocado a semente do indiferentismo no coração das crianças? Quantos pais de família não lutam para que essas novas ideologias não entrem dentro das suas casas? Quantos professores não lutam para que essa enxurrada de desinformação que vai do campo moral à sexualidade não seja colocado dentro das escolas, no coração das crianças? É essa luta que nós travamos hoje, e é essa luta, ela só mudou o nome, mas é uma luta contra o Deus único, o Deus verdadeiro, contra todas essas porcarias que estão tentando colocar na nossa cabeça. Por isso nós precisamos ficar muito atentos. Senão nós vamos relativizando, vamos achando que está tudo certo, é uma coisinha de nada, mas isso vai crescendo, gente. E quando nós vamos regando essa semente do encardido no nosso coração, aí o nosso coração já não tem lugar para Jesus mais. Aí a gente acredita em tudo, a gente fala, vamos deixar passar, é coisas pequenas que aconteciam lá na década de 60, e hoje nós estamos vendo a explosão. Então era contra tudo isso que Elias e Eliseu lutavam, para que Deus não saísse do coração das pessoas. E aí a primeira leitura de hoje conta a história de um homem que vai oferecer pães para Eliseu, que era muito normal oferecer pão ao sacerdote. Eliseu era um sacerdote, então se oferecia as primícias, os primeiros frutos ao sacerdote. E a surpresa está que Eliseu não conserva para si os pães, ele pede que seja repartido com aqueles que estavam ali. Só que eram poucos pães, até pensavam que não fosse dar. Mas o que nós podemos tirar de proveito dessa cena? Nos mostra que quando nós somos capazes de partilhar, quando nós saímos do nosso egoísmo, os dons chegam até todos. Ser generoso, gente, não é empobrecer, mas é fazer gerar vida.
Deus, na sua generosidade, gerou vida em abundância para cada um de nós. Deus, na sua generosidade, no seu coração transbordando de amor, nos deu o seu Filho. E Jesus, na sua generosidade, consumiu a sua vida por cada um de nós. Portanto, generosidade não é empobrecer, generosidade é gerar vida na vida daqueles que precisam. Por isso nós precisamos aprender a ler os sinais de Deus nesse mundo. Gestos pequenos de generosidade geram vida em abundância e nos liberta do egoísmo, nos liberta das paixões desordenadas. A generosidade que num determinado momento vai ser confundida com o amor. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4. Cada carta que Paulo escrevia tinha um tema importante. Se ele escrevia alguma carta, é porque ele percebia que a catequese estava sendo desviada daquilo que era de fato essencial. E muitas vezes Paulo, quando escrevia a carta, ele estava em outro lugar. Nesse caso, a carta aos Efésios, Paulo estava preso. E escreve mais ou menos lá pelo ano 60 depois de Cristo. E faz nessa carta aos Efésios uma síntese, um apanhado de tudo aquilo que ele acreditava. Semana passada falávamos da reconciliação. O sangue de Cristo derramado foi capaz de unir povos tão diferentes. Semana atrasada falava da ressurreição. Então tudo aquilo que Paulo acreditava, ele juntou e escreveu essa carta à comunidade de Éfeso, aos Efésios. E nessa carta ele vem fazer uma advertência, uma exortação a todos os batizados. Então essa exortação serve para nós. E Paulo vai dando pistas para que possamos viver bem o compromisso assumido com Cristo no dia do nosso batismo. E se nós assumirmos esse compromisso, aos poucos nós vamos nos tornando homens e mulheres novos, homens e mulheres restaurados, para dizer que não existe processo de mudança de vida que seja brusco. E eu sempre digo, duvidem de pessoas que dormem pecadoras e acordam santas no outro dia. Eu conto sempre história, eu conto história a partir da história que eu vivo lá da minha família. Eu tenho umas tias que só Deus para dar jeito. Porque depois que viraram evangélicas, elas se acham que ela, depois de Nossa Senhora, ou antes de Nossa Senhora, é elas. Vivi uma vida totalmente desregrada. De repente, a partir de hoje, agora, eu sou santo, sou um convertido. Isso é mentira. Na primeira oportunidade que tiver, joga na lama de novo. Porque conversão não é isso, gente. Conversão é um processo que tem data para começar, mas não tem data para terminar. Então, se alguém perguntar para nós, você é cristão? Eu estou em processo de mudança de vida. Isso sim é ser fiel e ser verdadeiro. Eu estou em processo de mudança de vida. Eu estou aos poucos abandonando o homem velho e estou vestindo essa roupa de homem novo. Muitas vezes eu até caio, muitas vezes eu vou lá e visto aquela roupa de novo, mas Deus me dá a graça de confessar e vestir aos poucos e vestir dessa roupa de homem novo. E nós vamos precisar de conversão, gente, lá no leito de morte, nos últimos minutos da nossa vida. Lá nós vamos precisar de mudança de vida, porque lá vai nos faltar a confiança em Deus, lá vai nos faltar a serenidade, lá vai nos faltar a paciência. Ao longo de toda a nossa vida, nós precisamos desse processo de mudança de vida. Convertido totalmente, só quando nós estivermos lá no céu. Porque eu fiz o caminho. Eu olho para trás e percebo que eu fui progredindo a cada vez que eu assumi esse propósito. E aí Paulo vai dando essas pistas. Então lá no versículo 2 e no versículo 3,
ele apresenta alguns comportamentos que são necessários para vivermos unidos em Cristo. É que não tem ninguém com folheto, mas quem tiver com o aplicativo, a gente pode ver lá, versículo 2 e versículo 3. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros, com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. São Paulo está dizendo assim: suportem uns aos outros. E quando a gente olha a carta que ele escreve à comunidade de Corinto, no capítulo 13, versículo 7, ele diz assim: o amor tudo suporta. Às vezes, a gente, numa paróquia que eu passei aí, ao longo desses meus 10 anos de padre, tinha uma pessoa que ela criticava tudo às escondidas. Quando estava todo mundo junto, ela elogiava todo mundo. Quando ela tinha oportunidade, ela criticava. E criticava de uma forma maldosa. Deve estar fazendo isso até hoje, porque quem faz isso, se a gente chama atenção, ela começa a criticar a gente. Ela não via qualidade em ninguém. E ela se achava igualzinha minhas tias lá em Minas Gerais. Se achava a santa do pedaço. Não era capaz de reconhecer nada de bom no outro. E quando ela tinha oportunidade, ela falava: mas fulano é insuportável, né, padre? O amor tudo suporta. São Paulo está dizendo aos Efésios, aos Coríntios. E aos Efésios ele diz: suportai-vos uns aos outros. Suportar, gente, é suportar aquilo que é insuportável. E muitas vezes o insuportável pode ser eu. Às vezes a gente fica preocupado em apontar defeito dos outros e esquece que nós estamos no lugar de pessoas insuportáveis. Por que é que o outro me tolera e eu não sou capaz de suportar o outro? Eu não sou santo, gente. Nós estamos num processo de santidade, mas nós não somos santos. Então suportar é viver essa experiência de amor. Suportar é amar de uma forma incondicional. Deus nos suportou por tanto tempo, mesmo sabendo que nós vivíamos numa situação de pecado. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o evangelho de São João, capítulo 6, nós encontramos um texto bonito, no capítulo 6 de São João, que o evangelista apresenta Jesus como sendo o pão que sacia toda sede de vida. O pão que sacia toda fome e toda sede que o homem sente. E aí diz o evangelho que, levantando os olhos, Jesus viu uma grande multidão que certamente estava com fome. E na preocupação de saciar todo mundo, o que é que Jesus faz? Jesus envolve aquelas pessoas que estão próximas dele, para dizer que a comunidade de Jesus tem que se sentir responsável pela fome dos homens. Tem que sentir que é sua responsabilidade, que é sua missão saciar essa fome. E como é que a comunidade dos discípulos de Jesus responde a esse apelo de Jesus? Filipe vem dizer: ô Senhor, nem 200 moedas seriam suficientes para dar um pedaço de pão para cada um. Só a título de curiosidade, gente, uma moeda de prata equivalia a um dia de trabalho. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Então Jesus foi vendido por um mês de trabalho. 200 moedas era quase um ano para saciar a fome. E o evangelista faz questão de dizer quantas pessoas tinha. 5.000 homens. Nessa época não se contava mulher e nem criança. Então certamente tinha muito mais. E de repente o milagre acontece. E acontece de uma forma tão extraordinária que diz o evangelho que sobram 12 cestos cheios.
Esse pão pode ser identificado com o pão da palavra. 12 cestos cheios, podemos lembrar os 12 apóstolos, homens repletos da palavra, homens cheios da palavra, que podem continuar distribuindo essa palavra, que pode continuar saciando a nossa fome, saciando a nossa sede. Gente, vamos pedir para Deus essa graça, nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que tenhamos a coragem de encher a nossa vida com o pão da palavra, que tenhamos a coragem de, ao assumir o compromisso com essa palavra, que as nossas atitudes e as nossas práticas possam revelar aquele que nós acreditamos. É a palavra que deve entrar pelos nossos ouvidos, é a palavra que deve chegar lá no nosso coração, e a palavra que deve sair em forma de caridade pelas nossas mãos. É esse caminho que a palavra precisa fazer. Nós não temos o direito de represar essa palavra em lugar nenhum. Ela precisa ir gerando vida por onde ela passa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vem Espírito.